Olá, gente! Hoje é mais um programa Prova Final. Estamos aqui para tratar de um tema bastante interessante, que você vai saber já já qual é. Como vocês sabem, essa manhã, na verdade todos os dias de manhã, nós viemos aqui, eu e os meus colegas professores, para fazer esse programa que é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça. E eu sou o professor André Luiz Paz de Almeida, professor de Direito do Trabalho, e trago um tema hoje muito interessante, que é a prescrição trabalhista. Doutores, como vocês sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que o primeiro bloco nós trazemos o tema do dia. Hoje, repito, o tema é prescrição. Temos ainda um segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor, onde você que está me vendo aí em casa traz as suas dúvidas a respeito do tema do dia, para que a gente possa dirimir essas dúvidas para vocês aqui. Finalizamos com o terceiro bloco, que é o X da questão, onde eu trago algumas questões de exame de ordem para que vocês possam ver como esses temas são perguntados especificamente dentro do exame de ordem. Então, não pense você não que hoje é um tema muito técnico. Não pense que você, não, hoje o André vai falar de prescrição. Eu sou empregador, eu não tenho que saber a prescrição. Você não tem noção do quanto é importante isso para você que é empregador. Você não tem noção do quanto é importante isso para você que é empregado, para você que é trabalhador. Portanto, ainda que você não vá fazer um concurso público, ainda que você não vá fazer um exame de ordem, segure aí, você vai ver a relevância disso na vida prática, na vida profissional de vocês. Portanto, doutores, é só o tempinho de eu ir e voltar. Não dá nem para ir ao banheiro. Aguarda aí um pouquinho que eu já chego já falando sobre o primeiro bloco, que é o tema do dia. Volto já falando de prescrição. Até já! Eu disse que não dava tempo nem de ir ao banheiro, né? Fui e voltei, trazendo agora o primeiro bloco do nosso programa, que é o tema do dia. Como eu falei a vocês, hoje o tema é muito interessante. E repito, ele não é um tema só interessante para você que vai prestar concurso público e exame da OAB, não. Não tenha a menor dúvida, você que vai fazer exame da OAB, você que vai fazer concurso público, isso cai. Mas não tem a menor, ainda mais porque nós temos algumas novidades a respeito do tema. Mas sem dúvida nenhuma, isso cai. O que eu quero deixar claro, especificamente, doutores, é que isso é relevante para você que é trabalhador também. Você que é trabalhador, você tem que saber até quando você pode postular o seu direito. Por quê? Simples. Prescrição é a punição da inércia. Isso que é prescrição. É a punição da inércia. Meu amigo, por que você acha que quando você vai fazer uma pesquisa em serviços de proteção ao crédito, por exemplo, eles só puxam os últimos 5 anos? Se você tinha o nome sujo de 5 anos para trás, já não aparece mais. Tem muita gente que fala, isso aí é errado. Mas como é errado? O cara tem 5 anos para te cobrar isso, ele não cobrou. Ele não quer mais. Prescreveu. Puniram a inércia dele. A prescrição trabalhista, ela não deixa de ser diferente. Nós temos alguns dispositivos legais que trazem a prescrição. Primeiro, artigo 11, inciso 1º e 2º da CLT. O artigo 11, inciso 1º e 2º da CLT falam da prescrição. Se vocês analisarem bem, fala da prescrição trabalhista bienal e quinquenal. Já explico já o que é para o trabalhador urbano, mas só fala da bienal para o trabalhador rural. Ou seja, o que dá a entender o artigo 11 da CLT é que o rural não tem a prescrição quinquenal. Aliás, me desculpe, não é o que dava a entender, é o que era. Mas por que eu estou utilizando esse verbo no passado? Porque o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, trouxe exatamente o mesmo critério para a prescrição trabalhista. Ou seja, o critério da prescrição bienal e quinquenal. Só que a Constituição Federal, ela equiparou os trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos. Portanto, doutores, é o mesmo critério. A prescrição bienal e a quinquenal, que são as grandes prescrições trabalhistas, não há menor sombra de dúvidas, servem para ambas
para ambos os empregados, seja ele urbano, seja ele rural. André, e para o doméstico? Também. Para o doméstico também. Tá? Para o doméstico também existe a prescrição exatamente nos mesmos moldes. Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar propriamente nesse lance de prescrição bienal, de prescrição quinquenal, eu só quero que vocês me façam entender. Me desculpe, só para não deixar de ser didático, eu quero sempre lembrar que esse programa não é visto exclusivamente por alunos, por pessoas que militam na área do direito, não. Esse programa também é visto por leigos, por pessoas que querem saber efetivamente seus direitos. Então, para não deixar de ser didático, o que é prescrição? O Código Civil Antigo trazia uma definição falando que prescrição era a perda do direito de ação. Na verdade, hoje fala que é a perda da pretensão do direito, mas isso está intimamente vinculado ao direito de ação. Vamos fazer um paralelo com direito comercial, com direito empresarial. Por que o cheque prescreve em 6 meses? Ora, o cheque prescreve em 6 meses, doutores, porque depois de 6 meses você perde o direito da ação de execução. Você não pode mais entrar com uma ação de execução depois de 6 meses, mas você pode cobrar o cheque através, por exemplo, de uma ação monitória. Prescrição é isso, é a perda do direito, da pretensão do direito. Repito, intimamente vinculado isso à postulação do seu direito dentro de uma ação. Tá? Ou seja, vamos deixar claro, o cheque prescreve em 6 meses, por quê? Porque depois de 6 meses, você perdeu o direito da ação de execução. Mas você pode postular o cheque através de uma ação monitória, por exemplo. O que é decadência? Decadência é a perda do direito em si. É a perda do direito amplo, a guisa de ilustração. Se o cheque, eu falo se porque não é o que acontece, eu acabei de citar um exemplo que é o que acontece com o cheque, mas se o cheque decaísse e não prescrevesse em 6 meses, você podia fazer o que com o título? Rasga e joga fora. Perdeu o direito, acabou, já era, não tem mais jeito. O artigo 11 da CLT fala da prescrição trabalhista, assim como o artigo 7º, inciso 29, fala que os créditos resultantes das relações de trabalho prescrevem em 5 anos até o limite de 2 anos após a rescisão do contrato. É a prescrição bienal e é quinquenal. Vou falar primeiro para vocês da mais fácil, da mais simples, que é a prescrição bienal. Da data da rescisão do contrato de trabalho, o reclamante tem 2 anos para promover a sua ação trabalhista. Simples, né? Vamos supor que o contrato de trabalho tenha sido rescindido numa data extremamente importante para mim, dia 24 de novembro de 2005. 24 de novembro de 2005, rescindiu o contrato de trabalho. Ele tem até o dia 24 de novembro de 2007 para promover a ação trabalhista. Se não, prescreveu. Já era. Da data da rescisão, tem 2 anos para promover a ação trabalhista. Ou seja, a prescrição bienal depende da data da rescisão do contrato de trabalho. Da data da rescisão, 2 anos para propor a ação trabalhista. André, e o aviso prévio? Ele conta. Ainda que indenizado, hein? Pelo amor de Deus, ainda que indenizado, ele conta como tempo de serviço. Doutores, se a data da rescisão foi dia 24 de novembro, ainda que o aviso prévio seja indenizado, ou seja, ainda que o empregado tenha ido à empresa pela última vez no dia 24 de novembro, só passa a contar o prazo prescricional do dia 24 de dezembro. Porque o aviso prévio de pelo menos 30 dias conta como tempo de serviço. Né? Para todos os fins, inclusive se indenizado. Ele conta como tempo de serviço. Eu recebo pelo aviso prévio como se estivesse trabalhando. Se trabalhado é óbvio que ele conta, mas ainda que indenizado, conta como tempo de serviço. Então seria do dia 24 de dezembro, se eu tenho um aviso prévio,